meus amores, bom dia, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa aula de história de hoje? Então, vamos seguir, na nossa unidade 7, onde nós falamos sobre a vida e o trabalho na colônia. Nós falamos sobre o cultivo da cana-de-açúcar, depois nós seguimos falando sobre a sociedade açucareira. Só para a gente relembrar um pouquinho, quando nós falamos da sociedade açucareira, nós falamos que ela era dividida em 3 grupos, Nesse grupo tinham os mais poderosos. Quem eram os mais poderosos? Eram os ricos fazendeiros. Eles também eram conhecidos como os senhores de engenho, Depois vinham os trabalhadores livres. Os trabalhadores livres, eles não possuíam as mesmas riquezas que os senhores de engenho. Eles possuíam algumas riquezas, pequenas plantações e também tinham alguns escravos. E o último grupo eram dos trabalhadores escravizados, que ficavam com a parte, de fazer o trabalho, todo o trabalho escravo. Hoje nós vamos seguir falando sobre o engenho. E o que era o engenho? A princípio, o engenho, vamos olhar aqui, era o nome do equipamento que moía a cana-de-açúcar e transformava o caldo em açúcar. Só que depois, as fazendas de produção de açúcar também passaram a ser chamadas de engenho. Então, vamos acompanhar na página 74 do livro de vocês? Então, vamos lá. Diz assim, o engenho, A tia até colocou a mesma definição aqui, Era o nome do equipamento que moía a cana e transformava o caldo em açúcar. Mais tarde, as fazendas de produção de açúcar também passaram a ser chamadas de engenho. Quem vivia lá nos engenhos? Os fazendeiros com suas famílias, os trabalhadores escravizados e alguns trabalhadores livres, Foi o que nós acabamos de falar. Agora, vamos ver aí na ilustração a representação de um engenho da produção de açúcar, Então, olha só, era dividido assim, em canavial, casa dos empregados, casa de engenho. Tinha a senzala, tinha a capela e tinha a casa grande. Olhem aí no desenho que está ilustrando. E agora vamos ver aqui, o que era o canavial? Grande plantação de cana. A cana era cortada e transportada do canavial até a casa de engenho. E quem era responsável por essa tarefa? Os trabalhadores escravizados, tá bom? Depois temos lá a casa dos empregados, lugares em que os trabalhadores livres viviam com sua família, tá? Então, lá na casa dos empregados, eram os trabalhadores livres que viviam lá. Casa de engenho, lugar em que a cana era moída para a extração do caldo, para ser tirado o caldo, que depois era cozido e transformado em açúcar. Estão vendo ali as máquinas? Então, senzala, lugar no qual os escravizados dormiam. Era pequena e desconfortável. Então, na senzala ficavam os escravizados. A capela, estão vendo ali a capela? Construção na qual eram realizadas as festas e cerimônias católicas. É onde está a igreja, como batismos e missas, tá? E a casa grande, que é a residência dos fazendeiros, também chamados de senhores de engenho de sua família. Então, na casa grande só ficavam os senhores de engenho, tá? Vamos virar. Na página 75, vocês vão enumerar as seguintes etapas da produção do açúcar, tá bom? E daqui a pouquinho a tia volta para a gente falar sobre os africanos no Brasil, tá?